Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Primitivo Cast, o seu podcast para falar de negócios e da jornada de profissionais incríveis. Hoje é dia 16 de setembro de 2024, agora são 20 horas. Boa noite para quem estiver assistindo a gente ao vivo. Estamos transmitindo do Facebook, Twitch, LinkedIn, Instagram e YouTube. E bom dia ou boa tarde para quem for assistir posteriormente aí o áudio, né, nos nossos canais de podcast na Spotify, Deezer, Amazon Music ou YouTube Music. Nosso convidado de hoje, especial, como toda semana, Luiz Eduardo Labriola. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Obrigado, meu querido. Prazer enorme com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre como é que vem sendo essas andanças, né, do mundo de gestão de projetos, como começamos, né, tudo uma coisa que, vamos dizer assim, né, um dia grande, nasceu pequeno, e principalmente, né, quais foram os erros, os acertos. Muitas vezes o pessoal conta as histórias bonitas, as histórias bacanas, mas, gente, tem muita dor no caminho, na jornada, eu falo para todo mundo. Curta um processo, se você curtir o processo, mesmo que tenha as dores, a jornada fica mais leve, fica mais tranquila. Então, se isso fez sentido para você, aguarda um pouquinho mais que a gente vai falar um pouquinho desses casos, dessas histórias que a gente vem vivendo, compartilhando aqui ao longo de alguns aninhos aqui de experiência. A gente faz nossas... Sabe aquele soldado de guerra? Então, são essas cicatrizes que todo gerente de projeto, todo agilista precisa ter também na vida. Então, é isso. Aguarde que a gente vai falar sobre isso. Esperem um pouco. Boa. Luiz, obrigado por ter vindo. Eu vou te chamar de Labriola, tá? Luiz é muito comum. Labriola, boa. Seja muito bem-vindo. Qual é o primitivo do Labriola? Legal. Minha formação, comecei sendo engenheiro de produção, então eu sou bacharel em engenharia de produção. E desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar nessa área de projetos. Minha primeira experiência foi na época de estagiário, e eu lembro que eu tinha um apelido na época de estagiário, que era estagiário diretor. Olha só que apelido, que coisa. E aí, porque o meu gerente, um pouco superintendente no caso, ele era um pouco maluco e me botou pra guerra, sabe? Tipo assim, ó, vai e toca. Eu lembro que na minha primeira semana de trabalho, eu tinha um projeto que ia ter, na reunião, 3 diretores, 5 superintendentes, uns 8 gerentes, e eu ali de estagiário. Devia ter uns 2 especialistas, enfim. E aí, tipo assim, no dia da reunião, né, a reunião era de tarde, cheguei de manhã pro meu superintendente e falei assim, não, mas eu só queria deixar um pouco alinhado aqui, assim, qual é o meu papel na reunião? O que eu tenho que fazer nessa reunião? E ele virou para mim e falou assim, não, você toca a reunião e eu faço a ata. Aí quando me deu um certo normalmente é o contrário, né? Tipo, não, mas eu fiquei meio assim, né, mas como assim? Eu não conheço ninguém ainda, eu não, assim, tô me ambientando ainda e tal. Aí ele, não, faz o seguinte, então, eu toco hoje, você faz a ata. Você, não, então tá bom. E foi uma loucura, porque eu lembro que a minha primeira ata, como as coisas marcam, né? Aí teve uma decisão que tinha um risco que, né, que tinha que se assumir, e aí o pessoal foi alinhar, e aí o diretor operacional falou assim, não, esse risco aqui é o banco, e tá tudo bem, vamos em frente. E aí eu lembro que eu fiz a minha primeira ata, como as coisas te marcam, né? E aí o texto que eu escrevi foi, o diretor operacional decidiu, aceitou o risco e vamos em frente. Eu não escrevi com essas palavras, mas eu botei alguma coisa assim, aceitou o risco. E eu mandei minha ata, obviamente, só pro meu chefe, né? Aquelas coisas que você vai aprendendo desde cedo para você alinhar. E eu lembro que ele falou assim, não, só mudei ali porque o texto ficou pesado e tal. Eu falei assim, não, legal, faz sentido. E aí você começa a ter as vivências e as dores. Gente, bati muita cabeça. Eu lembro que teve problema de conflito, pessoas que queriam falar que estavam afim, que não estavam afim. Alguém já ouviu aquelas palavras, tamo junto, conta comigo? Não, tô fechado com você. Toda semana você escuta muito, né? Mas quando chega na prática do vamos ver, não deu, impedimento, veja bem, a gente tem que alinhar, não é prioritário. Aí começa aquele, deixa disso e vamos lá. Começa o somebody love, né?
Pois é. E aí depois eu continuei nessa área de projetos, mudei para concorrente, aí fui trabalhar, na época eu tinha um sonho, né? Tinha me formado, eu sou aqui do Rio de Janeiro, naquele período do boom do petróleo e gás, eu falei assim, não, vou para petróleo e gás e tal, e fui. E aí foi muito bacana, aprendi várias coisas, aí veio a crise do petróleo e gás, eu tive minha primeira e única, naquela época não era layoff, né, que nem agora, mas foi o layoff, né, uma barca coletiva. E, gente, por incrível que isso possa ser, foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Sério? Uma das Mas melhores você coisas. não se desesperou quando você se viu naquele momento que, pô, layoff, um monte de gente saindo, um monte de gente boa indo voltando pro mercado, e você sendo um deles? Você não, claro, você deve ter se sentido desafiado, mas por que você pensou, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida? Porque normalmente a gente pensa, pô, vou ficar desempregado, e agora? Tem conta pra pagar. Eu me senti inútil. No dia seguinte, você não tem o que Sério? fazer, você não tem rotina, você não tem nada. E antes de falar por que foi a melhor coisa que me aconteceu, eu já tinha meu filho mais velho, na época, 2 anos, já tinha boleto de creche para falar, já tinha aqueles leitinhos para pagar. Cara, aquilo tava. Mentalmente eu tava incomodado, bastante incomodado, mas eu tava relativamente bem de cabeça. O bolso não, o bolso tava ruim pra caramba, não entrava nada, não ligava nada. Isso foi no período daquela crise próxima do impeachment, então, da Dilma, e sem entrar em nenhum viés político, apenas como fato concreto. E, cara, a demissão veio em novembro. Gente, para quem tá antenado nessas datas de recrutamento, novembro é um dos piores períodos do ano para você ser desligado. Porque vai vir novembro, as empresas não estão contratando, vai vir dezembro, vai vir janeiro, vai vir fevereiro, e aí começa o ano, março. É verdade. Então, assim, na minha cabeça foi, no melhor cenário, eu tô aproximadamente 6 meses demitido. Sem nada. Sem entrar, sem pingar um centavo. E Você tinha se preparado para um momento desse? Você tinha percebido essa situação ou chegou de supetão e você pegou de despreparado? legal, excelente pergunta. A empresa tinha avisado que ia ter demissões em massa no Brasil na época, né? E são coisas que te Tá. marcam, você lembra? Eram 2.000 pessoas que iam ser desligadas no Brasil. Só que a empresa tinha 5.000 colaboradores, então assim, você vê que é um número bem específico. Metade, quase 50%, é 30, 40%. Só que eu nunca esperava sair na primeira leva, Nossa. E eu tava num grupo que, para muitas pessoas, eu era tido como um dos que tinha a melhor performance. Eu não tô julgando se eu tinha ou se eu não tinha, tá? Até porque, naquela época, aquilo me apegava muito, né? Antes de ver a demissão, eu falava assim, não, muita gente fala que eu sou um dos melhores. Pô, não vai vir para mim. Pelo menos eu não vou ser os primeiros. Aí eu vou esperar as segundas ondas e ver o que acontece. Certo. E nisso, tem uma coisa que, a partir do momento que a gente vai subindo nas empresas, nas hierarquias, principalmente na agregação de valor, o que você gera de valor para o mercado, para as empresas, para o seu sistema, para o seu ecossistema, Sim. você começa cada vez mais a pensar sobre mentalidade. E mentalidade é um negócio que está meio chato de falar, né? Porque o mindset vai salvar o mundo, a fome na África, gente. Mas não é esse romantismo que eu estou falando. Mas é mentalidade de você conseguir enfrentar os desafios. E naquela época, a dor te ensina muito. E os choques fortes da vida talvez sejam as coisas que mais te ensinam. Porque ali não tem muito qual é. Ou você vai ou você vai. Cara, seus boletos, a única certeza na vida que eu tenho é que os boletos sempre vencem. É a única certeza que eu tenho na vida. Isso é verdade. E com isso, aquilo me Não param motivou. de chegar. Só Não para. aumentam. E só tende ao exponencial, né? É verdade. É. E isso me motivou a fazer o meu mestrado. Eu tinha um sonho de fazer mestrado, eu tinha passado, na época, Universidade Federal Fluminense, só que quando eu tinha ido morar em Macaé, anos anteriores. E aí eu falei assim, cara, entre emprego e mestrado, cara, o mercado tava bombando, super aquecido e tal, eu tinha um sonho daquilo. Fui, sem pensar 2 vezes. E quando aconteceu esse layoff, já 5 anos depois da
primeira passagem no mestrado, que nunca mais tinha tentado. Eu falei assim, agora eu vou fazer mestrado de novo. E eu vou dar aula. E eu falei para mim mesmo, eu não quero chegar nos meus 40, nos meus 50 anos, passar por essa experiência de novo e não ter um centavo pingando na minha conta. Então aquilo me deu, digamos assim, certa vontade que eu tinha, um sonho de vou dar aula. Aquilo veio e falou assim, não, agora é uma meta de... Esse sentimento que você tinha de dar aula, você já tinha nessa época do layoff ou você... Desde antes, sempre teve essa vontade de dar aula. Aí é no pensamento de dar aula para universidade, para pessoas adultas, ou dar aula infantil? Porque eu adoro, assim, um dos meus sonhos é voltar a dar aula. Eu já dei aula por 2 anos, mas eu quero dar aula infantil, criança mesmo, tipo sétimo ao nono ano, sexto, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, e se tiver a oportunidade, colegial também, mas eu nem olho muito colegial, eu quero da criançada mesmo. Porque lidar com um adulto estressado que trabalhou o dia inteiro e ensinar eles depois eu vejo assim, é um desafio muito. É muito mais. Puxa mais, né? Você tem que ter umas estratégias melhores para levar o conhecimento para pessoas para esse público, né? Legal. Eu vou fazer um recorte, eu volto aqui no tempo para a história do mestrado. Teve uma vez, quando eu estava me preparando muito para dar aula, eu fui convidado para dar uma aula para adolescentes. E aí eu peguei um material que eu já estava fazendo para MBA e fui apresentar. Eu não estava com tempo, o material no MBA para mim, na época, estava redondo. E eu fui para uma sala e, cara, falei. E aí eu falei durante uns 40 minutos uma aula. E aí eu vi que ninguém perguntava nada. Um silêncio. E o pior feedback que você tem é o do silêncio. E agora você ainda tem esse negócio de câmera fechada, né? E você não tá sabendo e tal. Mas quando você tá no presencial e você vê as pessoas te olhando assim, o que esse cara tá falando? É o pior. Da minha vida, né? E aí eu trouxe, né? Eu comecei falando sobre uma pesquisa, trazendo números e tal, e fazendo uma storytelling das coisas. Chegou no final, eu vi que assim, não tinha rolado o clima, sabe? Você fala assim, cara, não deu match. E aí, assim, eu tentei, sabe quando você tenta salvar ainda? Você tá tudo ruim, você chega no final, você não se deu por derrotado ainda, você tenta salvar. Aí, no final, eu virei e falei assim, pessoal, alguém tem uma pergunta? Aí uma menina, eu acho que talvez por piedade, assim, eu vou ajudar, tem empatia com esse menino, ela virou e perguntou assim, da onde é essa pesquisa? O pior não foi isso, o pior é que eu não sabia a resposta. E aí eu pensei assim, cara, eu acabei de traumatizar 40 estudantes, que eles nunca mais na vida vão querer ouvir falar sobre gestão de projetos. E aí eu tive uma das melhores lições que foi, cara, comunicação certa para o público errado. Exatamente. Falo mais sobre comunicação lá na frente. Após o meu mestrado, eu voltei para o meu primeiro emprego no primeiro estágio e fui trabalhar com os mesmos gestor. E aí eu consegui fazer o mestrado enquanto era um emprego que não me demandava tanto. Não era desafiador para mim. Só que ali eu tinha um diretor que ele, cara, gostava muito do meu trabalho. Ele falou assim, cara, a gente vê você fazendo carreira aqui. E aquilo na minha época me brilhou os olhos. Eu queria já virar gestor formal. Uhum. Eu trabalhava com uma menina que ela sem um viés de político, de julgamento, mas ela tinha tudo que a profissão de gerente de projeto fala para você não fazer. E ela fazia. E era muito louco, porque assim, o nosso trabalho ele não dava match. E nessa brincadeira, como é que a vida é muito curiosa? Eu tinha falado com o diretor, assim, cara, nossas visões são incompatíveis. Eu tô enxergando para lá, ela tá enxergando para cá.
E não dá match. Não é que seja bom ou ruim. As visões são diferentes. E aí, olha que coisa. Eu pedi desligamento e fui para uma concorrente. Fazer o que eu falava para ele fazer. Caramba. Por incrível que isso possa parecer. 2 meses depois, ela pediu demissão. 2 meses depois que eu saí, ela pediu demissão. 1 mês depois, ela estava me chamando para voltar, para ganhar o dobro que eu ganhava. E mais do que eu ganhava naquele momento. Porque você já tinha visão, né? Tá vendo só? E aí, lições de vida. Cara, dinheiro nunca é mais importante. Naquela época, eu não voltei. Não voltou, tá. Naquela época, era um dinheiro que me fazia falta. Sim. Mas os motivos que me fizeram sair, esses os mesmos motivos que me deixaram triste se eu voltasse. Exatamente. E com isso, eu aprendi muito onde eu estava. A cultura, né? A cultura não tinha dado match, talvez, na cultura que você estava inserido. Além, claro, de não te ouvirem, né? Porque você falava para fazer daquele jeito. Não queriam fazer, né? E até a página 2. Pra que tinham você lá? Tipo... Porque a cultura de onde eu estava, naquela época, eu sabia que era uma cultura que ela tinha um game over definido. Como assim? Eu sabia que não era uma empresa que eu ia fazer carreira. Eu tinha consciência disso. Mas eu tinha consciência daquele momento eu estava aprendendo muito. E que aquilo era muito importante para mim. Boa. E eu tinha um gestor que talvez tenha sido um dos gestores que mais me fez me desenvolver pessoalmente. Ele é um cara que estudava muito, ele é um cara excelente em estratégia e conflito. Ele era muito bom nisso. Até hoje a gente mantém contato. A gente almoçou tem uns 2 meses, vou até lembrar aqui de mandar outra mensagem para ele pra gente ir almoçar de novo. Boa. E ele era muito bom nisso. E eu sugava tudo dele. E ele sabia disso. E eu sabia disso. Tanto que teve um período, uns 3 meses antes de eu sair desse trabalho, a gente estava tomando uma cerveja e ele virou para mim e falou assim: eu sei que você vai sair, mas me dá a chance de pelo menos eu tentar te segurar antes de você falar que vai sair. Já sabia que você tinha a propensão ali, provavelmente por entender o clima. Só que eu nunca tinha falado para ele que estava triste. Pelo contrário, eu estava sempre fazendo o meu melhor. E eu fazia o meu melhor. Eu era daquele grupo que estava naquele período, era o que mais trabalhava. Fazia hora extra. Cara, ia encarar os problemas de linha de frente. Queria aprender. Correr atrás. Puxava mais trabalho e ia fazer o meu melhor. Cara, simplesmente o meu melhor. Cara, não reclame, não julgue. Cara, só vai lá e faz o melhor. Somente isso. E teve um período que eu já estava aproximando 1 ano de empresa e começou a entrar mais gente na área, que a área estava crescendo muito. Boa. E as pessoas, quando olhavam o meu trabalho, elas achavam que eu era um dos mais antigos da área. Eu não era. E os mais antigos começaram a se aproximar de mim para falar assim, cara, o que ele está fazendo que ele está se dando bem? Tá se destacando, né? E aí eu lembro que teve uma reunião, comecei a aprender muito sobre gestão de mudanças. E aí teve um período que eu estava num problema muito grande. Eu tinha uma executiva, que era uma executiva extremamente exigente. Nossa, ela cobrava muito. E ela era muito assertiva na comunicação, ela era muito boa nisso. Tinha o gerente dela e tinha a especialista embaixo desse gerente. Ou seja, eu estava num projeto que todo mundo estava na vertical matricial da diretora. Ou seja, se alguém não performasse, eram 2 puxões de orelha pelo projeto e como vertical. Só que isso foi duplamente desafiador para mim. Porque eu, obviamente, quando eu entrei, não sabia disso tudo, mas à medida que o tempo foi passando, você vai entendendo o jogo. E aí eu entendi que essa especialista era amiga pessoal da diretora e que o gerente não gostava dela. E ela foi colocada lá meio tipo assim, toma,
sem o consentimento do diretor, só, tipo assim, ela é muito boa, vai resolver seus problemas. E eu tava nesse meio desse fuzuê para trabalhar com os 3. No meio do caminho, a TI começou a reclamar do gerente, que não ajudava e não fazia especificação das regras de negócio direito. Quem estava assistindo assim, gente, isso aqui nunca acontece, né? Só lá no leste europeu. E aí, as pessoas começaram a me pedir ajuda de TI. E eu já um pouco cascorado, já que eu tava ficando com bagagem, eu falei assim, cara, eu não vou entrar nessa cilada, não. Porque depois sou eu levantando que o cara não faz isso. E teve uma reunião que eu entrei nisso, achando que eles iam ajudar, a diretora me cobrou na frente deles que eu falei isso e eles falaram a cara. E ficou meio que lado A, lado B. Eu falei assim, caraca, que furada que eu entrei. E aí, no final, todo mundo me ouviu, inclusive ela. Só que ela não me bancou para não desmoralizar o gerente dela. Falou assim, no final, ela falou assim, pessoal, eu entendi o ponto de todo mundo, acho que vocês precisam conversar mais. Conversem mais, depois me dão um feedback dos próximos passos. Mas se eu não tivesse preparado ali, eu tinha sido jantado de forma inesperada. Nossa. E a inteligência emocional ela é muito importante nesse momento. Sim. Saber o tom de falar, com quem falar, a forma de falar, né? E mais importante do que isso, né? A gente está num momento muito de política, né? A gente vê esse debate, ontem a gente teve cadeirada, né? Em debate. É realmente lamentável, mas assim... Mas é muito importante como você lida com a pressão e como você lida com as coisas. Eu vim aprendendo e me desenvolvendo muito naquela época, tanto em comunicação e inteligência emocional. E eu comecei a aprender a expor o trabalho das pessoas de uma forma que elas se enforcassem, não mais eu enforcasse elas. Porque teve um momento que gerou um gatilho, meu chefe na época me ajudou muito nisso, falou assim, cara, você tá dando muita notícia ruim para ela. Você vai começar a ser marcado o cara que só dá notícias ruins. E ele me falou isso e falou assim, cara, isso faz sentido. Olha a visão, como é importante um gestor te abrir os olhos. Sim. E eu falei assim, vamos criar uma estratégia pra gente mudar isso. E aí, o que eu fiz? Trouxe todo mundo pra reunião de estado de suporte. Aí me lembrou o tempo que eu tinha reunião da Petrobras. Quem já participou de reunião da Petrobras, principalmente naquelas nas UEPs, né? Unidade de Extração Produtiva. Cara, eu já participei de reuniões presenciais, era muito engraçado. Uma reunião com a gerente geral, um auditório, mais 100 pessoas. O P, eu já não sei mais os números, tá, gente? O P47. Aí tinha alguém lá de trás que respondia a pergunta. O gerente lá na frente, porque o tempo era muito precioso. Então estava todo mundo na reunião para estar alinhado. Então ali, eu comecei a perceber. Aí eu comecei a fazer o trabalho inverso. Como é que eu fazia tudo acontecer sem que as pessoas ficassem chateadas comigo? E aí eu descobri como é que a gente fazia a indução ao protagonismo. Então, fazer a indução das pessoas no protagonismo. E aí eu fui aprendendo muito estratégia de conflito. E nesse período, no mesmo momento, lembro que eu já tinha feito mestrado, tinha concluído, já tinha mudado. Eu comecei a me preparar para palestras. Eu comecei a estudar muita palestra. E eu lembro que no começo, eu gastava aproximadamente 40 horas. Gente, olha só, 40 horas para fazer uma palestra de 1 hora. Lembra que eu falei em algum momento, cara, faça o seu melhor? Sim. Eu fazia palestra, gravava, eu falava sozinho, igual maluco. Depois eu assistia e eu falava assim, caraca, tá muito ruim. Normalmente a gente se escuta, né? Eu costumo ouvir depois os episódios de podcast aqui, que é onde a gente conversa, eu falo, nossa, como que eu fui falar aquela besteira? Como que eu falo mal? Como que minha voz é horrível? Como que o tom da minha voz, a minha entonação não cai bem? As primeiras lives que eu fiz, na época eu era voluntário no PMI Rio de Janeiro, depois eu fui até o office, vice-presidente e tal. Se alguém for assistir lá, tem... Acho que a primeira
A primeira me marcou muito, que depois eu assisti, eu falei assim, cara, foi caos. Eu não estava acostumado com isso, né? A gente me manda mensagem no WhatsApp, aí eu aparecia aqui, olhando para baixo, eu olhava pro lado aqui, eu olhava pro lado lá, eu suando, nervoso. Cara, foi a primeira. E tá gravado, você pode botar um canal do YouTube lá, Luiz Eduardo Labriola, Ciclo de Mente, enfim, várias lives que eu fiz depois por lá, vai ter. Quando eu olho hoje o que eu faço, olho continuamente, falo assim, caraca, isso não era eu não, hein? Pô, fake news, e aí, rodando, hein? Eu comecei a fazer muita palestra. Muita não, mas naquela época, sei lá, eu devia ter uma a cada 3 meses, eu fiz 4 por ano. E aí, ninguém na Ecatu fazia isso. Aí eu comecei a ser chamado de outro teórico, olha só. Por quê? Porque você começa a fazer coisas diferentes. E as pessoas começam a fazer o quê? De rotular. Sim. Se você está fazendo coisas diferentes, olha, isso aqui é uma dica, hein? Eu vou brincar, né? O Marçal fala isso. Olha o código, hein? Então, olha só, a dica, hein? Se vocês estão fazendo coisas diferentes, tem alguém criticando, é muito provável que você esteja no caminho certo. Isso normalmente é uma grande bússola, tipo assim, cara, estou no caminho. E eu comecei a fazer palestras. E fiquei com esse rótulo. E aí, acabei, em algum momento já não fazia mais sentido, já queria me movimentar. Eu acabei trabalhando num banco, né, num dos maiores grupos de empregadores do país, na época era o maior, não sei se ainda é hoje. Eu fui trabalhar, saí, digamos assim, né, pulei o muro, esse muro que não existe, mas o muro, gerente de projeto para agilista, já é o master. E aí... Antes de você continuar, ô Labriola, explica para mim o papel do gestor de projetos, o papel de um agilista. O que cabe a um gestor de projetos? O que cabe a um agilista? Só para a gente ficar situado, porque eu, particularmente, às vezes não sei a diferença entre um e outro. Legal. Você sabe que isso é uma pergunta muito comum? Vou dar um passo atrás. Boa. O que aconteceu? O PMI, ele andava de braçada com preditivo, né? Cascatão. E aí, em algum momento, veio caraca, esqueci o nome. A Scale, e falou assim, cara, aqui tem uma oportunidade. O PMI ele já fala de ondas sucessivas, planejamento interativo, cara, há anos. E aí veio o Scale, descobriu um novo jogo e falou assim, caraca, aqui eu não nado. Vou criar um novo termo. E aqui eu vou criar um método de agilidade. O ágil escalado. Se você for pegar o portfólio do Safe, do PMI, cara, são igualzinhos. Só que mudaram, né? Aquele método de consultor, ele pega alguma coisa de full no mercado, coloca ali um step aqui, um step ali, roda em 2 empresas e fala assim, o meu método. Entende? É isso. Aquele famoso sacolé que você comia em praia, agora não, agora você tem aqui um sacolé gourmet, morango com leite condensado. Aí te cobra 3 vezes mais caro por isso. E aí, o PMI, inclusive, né, isso não é falado abertamente, mas como eu fui office e tinha contatos, né, tentou comprar o Safe, enfim, não quis, o PMI comprou o DA, o Disciplina Agile. Mas aí, o que aconteceu com o Safe? Ele veio e criou um novo jogo. Eu batizei com isso aqui, agora são as minhas regras aqui. E aí ele fala assim, agora agilidade, os agilistas. Agilidade existe no Manifesto Ágil desde 2001. Não sei se vocês lembram disso, mas quem está assistindo deve lembrar. Lá por volta de 2012, 2014, por aí, cara, o Scrum era uma febre. Veio o Scrum que, cara, o Scrum vai salvar o mundo. Aí depois veio um momento, agora o Kanban vai salvar o mundo. Organizar todo o processo. E, gente, as minhas visões, que eu não quero que ninguém escreva isso em pedra, eram diferentes de ontem e vão ser diferentes de amanhã. Mas para mim, um gerente de projeto, um agilista, é a mesma coisa. Você só está mudando a sua ferramenta. Um agilista tem que saber ser gerente de projeto, um gerente de projeto tem que saber ser agilista. Hoje, na era digital, é tudo igual. Tudo você tem, cara, previsibilidade. Você vai ter que ter, seja por métricas, seja por roadmap, seja por cronograma. Você vai comprar amanhã na Amazon, o que você quer da Amazon? Cara, chega em quanto tempo? Você vai fazer uma obra na tua casa, você fala assim, cara, você leva quanto tempo fazer essa obra?
Você vai fazer uma viagem, o que você olha? Cara, quanto tempo para levar lá? Previsibilidade é uma necessidade humana. Custo, alguns contextos de agilidade, alguém pode falar assim, não tem custo, não tem trabalhadores. Não tem porque não é você que paga o cheque. Mas alguém está assinando esse cheque. Pode ser que ele não venha para você, mas alguém está assinando. Quando você está trabalhando ali numa value stream, cara, alguém faz o OPEX ou CAPEX, dependendo do seu contexto, e falando assim, cara, aqui eu estou prevendo isso e aqui eu estou recebendo isso. Conta fechou. Cara, vamos em frente, vamos aumentar a equipe, vamos aumentar a equipe. A conta não fechou, cara, layoff, reestruturação, faz isso. Cara, no final são números. Sim. Por que teve tanto layoff? Cara, teve um boom das coisas, várias promessas feitas pela agilidade não cumpridas. Cara, e o mercado ele se ajusta. Por mais que eu possa parecer frio, no final do dia nós somos números. O que eu tento fazer hoje, muitos não, alguns, talvez todos, enfim, não sei, tentem fazer é tratar esses números de forma humanizada. Mas no final nós somos números. É importante que vocês tenham isso. Nunca é pessoal. Ninguém gosta de demitir. É um dos piores trabalhos da liderança é demitir. Mas precisa ser feito em alguns momentos. E muita gente não sabe demitir ou demite sem saber por que está demitindo. Legal. Vamos falar sobre demissão. A demissão nunca pode ser uma surpresa. Isso é verdade. Nem quando a empresa está passando crise. Porque se a empresa está passando crise, já tem que ter sinais que vai ter redução de quadro. Sim. E, além de, eu digo mais, se no momento de feedback, você der um feedback negativo para a pessoa que ele não saiba, eu, como líder, falhei com a pessoa. Não é a pessoa que falhou. Eu, como líder, falei com ela. E aí, é importante que as pessoas saibam, ao longo da jornada, que elas estão indo para o caminho bom ou ruim. Ajuste de rotas. Recentemente, no meu contexto atual, eu precisei ter conversas mais duras. E foram conversas honestas. Um dos exemplos aqui, fica a dica aí. Eu abri uma conversa e falei com ele. Cara, gostamos de você. Gostamos do seu trabalho. Queremos que você fique aqui. Mas eu preciso te fazer um feedback, cara, muito honesto. Não está bom. Nós não estamos conseguindo cumprir os nossos combinados. Eu preciso te fazer 2 perguntas juntas. A primeira, se você está com algum problema na vida pessoal, que você pode estar não queira abrir e está impactando o seu dia a dia. Cara, o segundo é se esse projeto está fazendo sentido para você. Porque se não tiver, cara, tudo bem, vamos ver outro que faça. Cara, mas da forma que tá, cara, a gente vai começar a ter conversas que não fazem sentido para você e para mim. Então, você colocou no contexto onde a pessoa poderia pegar a partir da sua fala que de uma possível demissão. Não seria mais eu sou muito prático, tá? Não seria mais prático ou mais, claro, não teria sensibilidade, né, na fala, mas seria assim: olha, não está fazendo sentido o projeto que você está inserido, eu vou tentar te realocar para outro projeto, não é certo, e pode ocorrer uma demissão em X tempo. Legal. Porque você está sendo direto, né? Essa foi a primeira conversa de feedback mais duro. Eu acho que não era caso para desligamento. Isso é importante. Uhum. Eu já tive outras conversas de desligamento que foram conversas já um pouco... não vou falar que é mais duro, porque assim, eu também não gosto, e eu falo isso muito no meu dia a dia. Eu não quero que ninguém trabalhe comigo por falta de opção. Eu não quero que ninguém trabalhe comigo pressão, estresse. Em alguns momentos tem, mas, cara, são momentos, são ciclos. E não pode ser um ciclo tipo desde agosto do ano passado, cara, isso não faz sentido. E eu quero que, se as pessoas procurarem ou ver outros projetos que fazem mais sentido, cara, em vez de regra, não seguro ninguém. Ah, tem exceção? Cara, sempre vai ter exceção, mas em vez de regra, eu não seguro ninguém. E teve essa conversa esses dias. Teve um menino que trabalhava comigo, que ele falou assim, cara, eu vou para outro projeto que é minha vaga de cientista de dados sênior, o cara era pleno. Eu falei assim, cara, vamos conversar. Aí eu falei o mesmo feedback honesto que eu falei com vocês. Cara, em vez de regra, eu já falo isso para todo mundo na minha reunião mensal de equipe. Eu não seguro ninguém. Cara, se esse projeto faz sentido para você e o que a gente tem aqui não dá para oferecer, cara, vai.
Zero problema. A segunda é, você está se candidatando a uma vaga para sênior e você é pleno. Se você for aprovado do outro lado, você vai como pleno. Você não vai migrar porque a vaga é de sênior. Você vai virar sênior por merecimento, não porque uma vaga é de sênior. Senão começa a surgir vaga que as pessoas vão subindo sem ter as devidas competências. Isso, inclusive, é nocivo para você. Porque você seria cobrado como sênior sem estar pronto ainda. Então, pode parecer uma ajuda que a empresa está fazendo, mas não, ela está te prejudicando para você fazer isso. Então, é muito importante que você tenha esse alinhamento. Inclusive, eu preciso, conversar com ele depois, porque a forma que ele veio abordar comigo via Teams inicialmente, ele já veio conversar como se tivesse tudo encaminhado para ele mudar de projeto e de área de gestor. E, de novo, zero problema as pessoas quererem mudar, e eu incentivo, inclusive, isso. Mas as pessoas têm que fazer o feijão com arroz primeiro. E quando eu falo feijão com arroz, eu não estou falando de arroz e feijão, não estou falando de comida. Estou falando de feijão com arroz das atividades dela. Sim. E aí, o mínimo que eu espero é assim, cara, surgiu outro projeto lá, eu queria entender um pouco mais, eu vou conversar com fulano. Não é o caso, mas o gestor dele poderia me procurar para falar que tem um colaborador meu procurando outro projeto. Antes dele me falar, olha que situação que eu vou ficar para ele. Eu digo mais, eu poderia querer travar a carreira dele comigo. Imagina que eu sou um cara babaca. Ah, é? Tu quer ir? Agora tu não vai. Tu vai ficar aqui. Segura. E meu contexto hoje ele é muito dinâmico. Isso é muito interessante porque a gente tem muita oportunidade, muita coisa para acontecer. Mas se eu tivesse, digamos assim, uma empresa fim, uma empresa que não é de consultoria, e as movimentações elas são menores, esse cara poderia ser taxado e ficar dentro de uma área por muito tempo por causa disso. E aí, outra dica que eu falo para vocês. Nunca deixem o seu gestor ser pego de surpresa. Por quê? Cara, é a pior coisa, ninguém gosta de surpresa. E teve uma vez, quando eu trabalhava no Bom Carrefour, o CEO da época, o Carlos Mauad, ele virou e falou assim, eu não gosto de surpresa. Aí alguém perguntou assim, nem as positivas? Ele, nem as positivas. Então me deixou curioso, falei assim, como assim nem as positivas? E aí eu fui no chat, né, não tinha conversa na época, não tinha abertura com ele. Eu falei assim, cara, você falou uma coisa hoje, eu tô muito curioso. Desculpa a minha pergunta, mas eu preciso perguntar. Por que você não gosta de surpresas nem positivas? E a resposta dele foi, se foi surpresa, ela foi não esperada. Coincidentemente foi positiva, mas ela poderia ter sido negativa. Então quer dizer que a gente não estava preparado para ela. E amanhã o que foi positivo pode tranquilamente virar negativo. Eu falei assim, cara, essa resposta faz sentido pra mim. Olha a visão dele. Outra coisa que eu aprendi com ele, ele falava o seguinte, eu fico possesso quando eu olho as métricas de manhã cedo e eu descubro um problema antes da pessoa que lidera aquela operação. Olha a mentalidade do cara. Lembra que eu falei sobre mentalidade? Olha a mentalidade que ele tinha. Na visão dele era, eu, como zelador do prédio, não posso descobrir que na casa do Felipe tem um vazamento antes do Felipe. Era isso que ele estava passando de mensagem. E ele falava que ele olhava métricas todos os dias. Olha que interessante. Voltando para a movimentação do Agile Master, eu fui trabalhar nesse caso com o Safe, olha aí o Safe de novo, né? Lembra do parquinho? Parquinho do PMI, parquinho do Agile Escalado. Pulei o muro aqui, foi brincar do outro parquinho. Nunca tinha rodado Safe e fui trabalhar com métricas ágeis. Eu lembro que na época os meus gestores falavam assim, não, métrica ágil aqui é muito importante, você precisa saber tudo disso. E eu lembro que eu tinha conhecimentos básicos de métricas ágeis. Eu lembro até que na entrevista, um dos entrevistadores, ele era muito técnico, professor de Safe, um cara que dominava muito métricas ágeis. E eu lembro que o meu gestor, eu ia como terceiro, ele falou assim, cara, ele falou que você respondeu algumas coisas um pouco sucintas de métricas, mas, pô, beleza, que foi? E aí eu fiz a minha primeira PI Planning.
No meio da PI Planning, quando eu parei, eu olhei aquele Miro, eu falei assim, isso aqui tá uma merda. Só que eu já tava no meio pro final do trabalho, não dava mais para corrigir. Eu falei assim, cara, e tem alguns momentos, se você fez errado, vai até assim, no próximo você ajusta. Mas não tenta fazer duas formas no meio do caminho, porque embanar na cabeça de todo mundo. E aí vai ficar ruim para todo mundo. Mas no final, eu olhei aquilo e falei assim, cara, faria muita coisa diferente. Mas foi a minha primeira. Lembra que eu falei para vocês, cara, faz o melhor, eu fiz o meu melhor. E para muita gente aquilo foi um sucesso absurdo, porque o anterior tinha sido muito ruim. Sim. E naquele dia, vamos dizer assim, né, cara, fechei o dia, fechei PI Plan, nota 10. Dia seguinte, cara, nota 5. Tão simples quanto. Não, fica metade. E aí tem uma sacada que as pessoas não conseguem, até hoje, muita gente não consegue entender isso. Todos nós, em algum momento, somos sêniores em algumas atividades nossas, mas completamente júnior para outras coisas. Vou explicar. As pessoas estavam muito focadas em engajamento. Ah, estamos muito felizes aqui, Pompom, programa Silvio Santos, lá, descansa em paz. Mas as pessoas não conseguiam conectar com o quê, cara? Com o objetivo de resultado de negócio. E aí começou, em alguns momentos, uma certa... O plano tem método, tá lindo, tá maravilhoso, uma gestão da percepção. E eu falei assim, cara, não é isso. E eu comecei a tentar conectar executivo, o time de negócios e o time de produtos. E aí eu percebi que assim, os objetivos estavam diferentes. Ó, e aí foi o primeiro problema. E quando a gente olhava essa tríade, né, executiva, produtos e negócio, não era igual. E por não ser igual, naturalmente a gente tinha divergências. Eu lembro que teve um dia que eu falei assim, cara, a gente precisa começar a discutir mais o que a gente entregou no time de desenvolvimento, o que mudou aqui no ponteiro de negócio. O ponteiro está aqui, ele mudou para cá, mudou para lá, ou mudou para cá, o que é o pior dos cenários. E eu lembro que teve uma reunião, querido Dula na época, assim, cara, a gente entregou isso há 2 meses. Cara, vamos olhar o que mudou aqui nos resultados do time de negócio? E ele falou assim, cara, mas deve ter mudado muito pouco. Eu falei assim, ótimo, vamos olhar esse muito pouco agora. Porque quando a gente está falando no final do ano que a gente vai ter, eu não lembro os números, tá? Números hipotéticos. 10 milhões na mesa. E você tá me falando aqui por mês, cara, que era para ser 1 milhão, tá 500 mil. Cara, o quanto antes a gente sinalizar a executiva de negócio, cara, melhor para dar autonomia do quê? Do poder de decisão dela. Ou seja, a gente vai habilitar ela a fazer o que ela é paga para fazer. Tomar decisões e correções de rota. A pior coisa que tem é ela chegar no final do ano, prometeu 10, ela falar assim, ó, não é 10, é 5. Cara, isso é o pior do mundo. Ô Labriola, quando a gente você faz a gestão do projeto visando o futuro, aí no caso o fechamento do ano, tudo é alinhado, né? Primeiramente, tem lá no desenho do projeto todas as camadas que vão ser seguidas, né? Para serem entregues e trazer o resultado esperado. Claro que tem acompanhamento para mudar a rota, aí, igual você pontuou. Mas o papel do gestor do projeto é só olhar os números, o KPI puramente, ou ele tem alguma autonomia para ele alterar a rota sem precisar de um executivo, ou ele manter ou acelerar alguns pontos sem precisar de um terceiro, sabe, de uma decisão de um executivo. Porque a forma como você está mostrando o gerente, gestor do projeto vai olhar aqui o pessoal que está executando para ver se está bom e reportar para o executivo tomar a decisão. O gestor vai fazer isso? Ou ele
ou ele tem poder de decisão? Ele tem algum nível de poder também? Legal. Depende muito do contexto, né? A resposta de consultor depende muito, é ruim, mas vamos lá. Eu já tive contextos onde ele preparava o material e recomendações para o executivo, e aqui pode ser uma faca de dois gumes, porque ele pode fazer uma recomendação sem ter todo o conhecimento de negócio, e se o executivo seguir a recomendação dele, ele pode ser cobrado por isso. Eu fiz a sua recomendação e deu errado. Então aqui, de novo, é uma faca de dois gumes. Não necessariamente o gerente de projeto ele vai ser a pessoa que ele vai ter a visão mais holística do negócio, e normalmente é comum ele não ter, porque se ele tivesse a visão holística do negócio, ele seria o gestor de negócio, não o gestor de projeto. Tem outros casos que o gerente de projetos ele só reporta, então ele é o cara que só prepara as informações. Exemplo, né? Risco de atraso por causa de freezing do time de tecnologia nos períodos X, PTO. Então, assim, já sabe que vai ter isso. E muitas vezes, para o executivo também, você não tem opção. Não vai mudar o freeze na empresa. Eu já vi isso acontecer? Já. Projeto legal, muito importante, que é subir, cara, beleza, mudamos o freezing de local. Tem o terceiro contexto, que é quando o gerente de projetos ele tem uma visão meio chapéu duplo. Ele tem uma visão comercial e uma visão de projetos, que é um pouco do meu caso hoje. Em que sentido? Eu sou responsável, cara, pela concepção e pela entrega do projeto. Da parte de gestão de pessoas, a parte financeira, a parte do escopo e a parte da qualidade. Em outras palavras, eu sou o CEO, gerente de projetos daquele escopo. Só que eu tenho uma carteira que ela tem um longo prazo. Então eu não estou numa corrida de 100 metros. Por que eu falo isso? Isso é importante. Pode ter gerente de projeto, eu vou aqui extrapolar nas palavras, gerente de projeto porradeiro. Bom, ele vai atropelar tudo, vai entregar, vai levantar esse muro, acabou, tchau e bênção. Eu trabalhei em contexto que isso fez sentido. A empresa estava com problemas crônicos e precisava de uma pessoa para vir ali resolver. Tem um trator, atropelou todo mundo. Isso é sustentável? Isso é correto? Não julgo. A gente nunca sabe os problemas de uma visão holística. Lembra que eu falei sobre mentalidade? Você, se em algum momento for dono e precisar passar por isso, talvez você tome essa decisão. Eu, particularmente, gosto e, inclusive, recebo feedbacks por isso. Cara, liderança humanizada. Cara, isso quer dizer que eu não dou feedback? Negativo? Não. Isso quer dizer que eu não faço conversas difíceis? Não. Mas eu tento fazer todo mundo que queira trabalhar comigo. Isso é um mantra que eu levo para a vida. Então, respondendo a sua pergunta, depende muito do seu contexto e das alçadas que te dão. O método Prince, por exemplo, ele fala uma coisa que eu adoro, e ele fala assim, gerenciamento por restrição. Como assim? Vamos supor que você está no projeto de $100 mil, ok? Números hipotéticos. Ele fala assim, olha, até um desvio de $20 mil, o gerente do projeto ele pode tomar a decisão sem precisar consultar ninguém. É 20% da margem do projeto. De 20 a 40, ele tem que consultar o comitê diretor do projeto. Por que a gente faz isso no dia a dia? Porque isso aumenta ou reduz a burocracia. Sim. Onde que a gente tem isso, por exemplo? Pessoal, coisas básicas. Aprovação de pagamento. E aí, não sei os valores, mas vamos supor, até R$5 mil o coordenador aprova, até R$10 mil o gerente aprova, até 20 mil o diretor aprova. Acima disso, o presidente tem que aprovar. É a mesma coisa, porque você imagina se você botar o presidente para 5 mil. Cara, não tem jeito, o cara vai passar assinando cheque. Cheque não, né? A digital hoje em dia, Face, não sei como é que tá os controles. Mas ele vai fazer isso o dia inteiro, não faz sentido para mim isso. E normalmente, quando vai subindo, todo mundo tem que assinar junto. Porque se ele não aprovar alguma coisa, volta todo mundo. Teve um diretor que eu conheci uma vez, que ele falou assim, cara, meu maior prazer é não aprovar. Então, todo mundo tem muito cuidado para não aprovar erradamente. E depois, nesse momento de agilista, eu comecei a conectar essas áreas e eu comecei a ganhar muito destaque.
E toda vez que eu comecei a ganhar muito destaque, eu falei assim, eu tinha um gatilho mental que era, tá na hora de mudar de emprego. E uma outra dica, se você hoje está na sua área e está fazendo mentoria com outros colaboradores ou até com seu gestor em alguns momentos, cara, a cadeia que você está sentando provavelmente está pequena. Você só não se deu conta disso ainda. É muito natural a gente não reconhecer o nosso fechamento de ciclo. Então você está falando que pode chegar algum momento que o colaborador ou o funcionário acaba sendo maior do que a própria empresa. Maior do que a própria empresa, não, mas talvez maior do que o contexto da empresa que ele está. Às vezes o contexto da área, ou seja, você não tem mais tanto a receber em troca da empresa naquele momento, além do salário. Virou uma relação meramente financeira. Ou seja, aquele famoso, cara, não tô aprendendo mais nada aqui. Estagnei aqui. Só que quando você fala que você estagnou, você já perdeu o time lá atrás. Quando percebe que já foi. As melhores mudanças é quando você tem dúvida. Porque se você tem certeza, você já perdeu o time. É igual que a gente fala lançamento de produtos. Se, cara, seu produto ele foi perfeito para o mercado, você perdeu o time. É importante que o seu produto ele seja o quê? Um MVP. Para que você teste rápido, aprenda rápido. A carreira é a mesma coisa. Carreira, uma outra dica. Carreira é estratégia, gente. Carreira não é vamos. Não é uba-uba. Não adianta vocês quererem fazer assim, cara, eu vou para onde a vida me levar, eu tô testando aqui. Se for isso, cara, tudo bem. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês. E aí, Felipe, vou te pegar aqui de cobaia. Você bebe cerveja? Sim. Legal. E aí, se você joga bola? Não. Não. Imagina que você jogasse bola e fizesse essa pergunta pra você. Cara, se eu tomo cerveja e jogo uma pelada de domingo, isso é um problema? Não teria. E aí, vamos supor que você joga aquela pelada do clube, onde tem um campeonatozinho lá, que no final, ganhando ou perdendo, você vai ter um churrasquinho com cerveja. É problema você tomar cerveja? Depende do time, porque se o time quiser ganhar e você entrar com uma performance abaixo porque você tomou cerveja, vai ser ruim para sua imagem. Quando tu tiver outro, o pessoal não vai te chamar. Aí entra nos quesitos de avaliação. Mas lembra do meu escopo. No final, ganhando ou perdendo, tá todo mundo tomando cerveja dentro do churrasco. Sim. E aí, você vai começar a jogar a série A2 do Brasileirão. Tomar cerveja te atrapalha? Atrapalha. Performance. E aí, você tá tomando cerveja e tá dormindo mal. Aí você vai jogar a série A do Brasileirão. Isso te atrapalha? Com certeza. Legal. E aí, a grande sacada é tomar cerveja não necessariamente é um problema. O problema é você escolher para você qual jogo que você quer jogar. Sim. Você quer jogar a Champions League ou você quer jogar a pelada do seu bairro? Você quer jogar no Real Madrid ou você quer jogar no 15 de Piracicaba? Se você quiser jogar no 15 de Piracicaba, cara, sua cerveja não faz mal nenhum. Traz até benefícios. Agora, se você quer jogar no Real Madrid, assim como se você quiser ter uma carreira incrível, cara, você tem que abrir mão de muitas coisas. Sim. E essas coisas não é para todo mundo. Definitivamente não é para todo mundo. A gente não tem tanto CEOs como temos gerentes. O que esses CEOs fizeram que os gerentes não fizeram? Alguns são sorte, dinheiro. Cara, eu acredito nisso. Mas não são todos. Eu desconfio muito. Se o cara vai falar para mim que foi sorte, eu desconfio, porque sempre tem algum viés ou algum bias ali que vai te falar, vai te sinalizar o porquê que aquilo aconteceu. Dificilmente, assim, se tiver 0,001% que é sorte, eu acredito. Agora, se tiver mais que isso, eu já desconfio. Eu acho que tem trabalho contra a sorte. E é natural. E uma coisa vai puxando a outra. Então, em que sentido? Nesse meio do caminho, eu comecei a dar aula. E no começo das aulas, eu acredito. Lembra que eu falei que eu gastava 40 minutos para fazer uma palestra de 1 hora?
Sim. Cara, eu comecei a gastar, tipo assim, um mês, assim, trabalhando vários dias à noite, finais de semana, para montar um material de 16 horas. E aí eu comecei a falar assim, não, vou fazer uma das dinâmicas aqui mais incríveis aqui, o sarrafo lá, o pessoal sair energizado e tal. Aí fui pra minha primeira turma de MBA. Cara, ninguém queria nada. Só queria o diploma. Só falasse que era trabalho, você fechar mais cedo, tô liberando antes. Festa, vamos embora. E aí eu conversei na época com o professor da FGV. E é interessante, né, que você se esforçou, tirou o seu tempo ali, não vou dar o exemplo da cerveja, não sei se você bebe, mas tirou a sua cerveja ali, que seria o seu tempo, para poder entregar um valor melhor e maior para sua turma. E não foi correspondido. E qual foi o sentimento? No dia ruim. No dia ruim. Mas aí depois eu comecei a refletir mais sobre isso. Uhum. E eu falei assim, cara, eu tô errado. Em que sentido? Você tá errado de ter feito o seu melhor? Eu falei assim, não. Eu tô errado de ter gerado expectativas. Porque se eu me gero expectativas e elas não são correspondidas, eu tô me envenenando. Eu tenho que fazer o meu melhor. E se alguém quiser ser salvo, cara, eu salvei. Se ninguém quer ser salvo, cara, não é um problema meu. Uhum. E aí, eu fui percebendo duas coisas. Primeiro o não, ele faz parte. Quando a pessoa não quer ser salva, de uma certa forma ela está dizendo não para ela. Não é para mim. Alguns momentos é para mim também, mas é muito mais para ela do que para mim. Eu percebi que eu tinha uma oratória que era muito diferente. Eu estudei oratória durante 5 anos. E eu estudei diversos tipos para falar em público, para aula, para retórica, para gerar engajamento às pessoas. E eu conto muitos cases que eu vivo hoje. E, não deixa a parte, eu não tô aqui querendo vender nada, cara. São coisas interessantes e bacanas que eu faço. Então, um rápido recorte. Trabalho hoje em contexto de transformação digitais, projetos internacionais, tecnologias de ponta na indústria de manufatura, transformando o mercado petroquímico americano. Isso não é simples. Isso não é qualquer um que faz. Isso tem muitas dores, muitos benefícios, mas muitas dores. E eu conto essas histórias nas aulas. E aí eu percebi que muito mais do que métodos, frameworks, etc., as pessoas se conectavam muito com as minhas histórias. Uhum. E várias vezes eu falo assim, pessoal, vocês preferem ouvir mais histórias e conectão, vocês preferem mais teoria, estado da arte, ou vocês preferem mais exercício? O pessoal fala assim, cara, menos teoria, mais história e mais exercício. Uhum. E aí, cara, às vezes quando eu falo, pessoal, esse slide aqui vai para casa, quem tiver dúvida me fala, vou contar a história, conexão, o momento inteiro, entre trocas. E eu fui percebendo que a minha voz e a minha mensagem poderia chegar a mais pessoas. E eu falei assim, cara, tem alguma coisa que eu ainda não enxerguei ali. E aí eu comecei a lançar meu produto digital. Então hoje eu ajudo a profissionais de gerenciamento de projetos a acelerarem a sua carreira. Tem que vocês precisam passar por essas dores sozinhos. Porque muitas dessas coisas já conheço as histórias. Histórias de guerra, de cicatrizes. E o menos importante, gente, porque eu vou aprender Scrum. Pessoal, isso aí é aula 1 de agilidade, aula 1 de gestão de projetos, aula 2, aula 3.1. O mínimo que você, gerente de projeto, é esperado de vocês é que você saiba fazer um programa. O mínimo de um agilista é que saiba ler uma métrica de influenciar o comportamento do time. Cara, isso é o básico do básico. Sim. É o feijão com arroz da sua atividade. Uma outra dica para vocês. Se vocês não conseguem fazer hoje o básico da sua função, você nunca vai ser promovido. As pessoas não entendem isso. A janela de Johari, que ela fala sobre 4 pontos,
O que você sabe sobre você, o que você acha que você não sabe, o que as pessoas sabem sobre você, o que você não sabe. Os pontos cegos são pontos cegos para as duas partes. Mas tem muita coisa que você acha sobre você que as pessoas não acham. E vice-versa. Aqui estão as maiores dores da profissão de vocês. Eu também muito frio, eu falo um pouco sobre isso. Falo como você ajudar diversos outros pontos para você acelerar a sua carreira. Lembra? Carreira é estratégia. Não é item por acaso. E aí, já na época do agilista, eu resolvi pular o muro de novo. E aí eu já voltei para função, né, de delivery manager, gestor formal de equipes. E aqui eu sou um pouco mais, digamos assim, né, gerente de projetos CEO. Como assim, CEO? Você está mandando empresa? Não. Mas naquele projeto, cara, eu tenho autonomia para fazer diversas coisas. Ah, mas eu tenho que fazer o alinhamento? Gente, sempre vai ter alinhamento, sempre vai ter tudo, sempre vai ter executivo, as coisas não mudam. Não é romantizar as coisas. Mas eu não sou aquele gerente de projeto que levanta impedimento, olha, toma aqui, não faço mais nada sem isso. Manda um boletim de medição. Cara, não é sobre isso. Definitivamente não é sobre isso. É como você consegue influenciar, correr atrás, movimentar as pessoas, dar visibilidade, fazer as engrenagens da operação girar. E principalmente transformar projetos em realidade. Eu vi uma tradução para a sigla CEO, né, não a oficial, mas eu achei bem interessante. Foi até num programa da OpenTal do Christopher Toya, falando assim, o CEO é o Chief Everything Officer. Então é aquele cara que tem que saber todo o que está acontecendo. Seria o que você está executando hoje. Você gera um projeto, então você tem que saber tudo que tem ali, o everything de tudo, do todo, né? Para poder saber o direcionamento, como gerir a equipe e direcionar a equipe. Seria algo assim? Ou não? Ou tem alguma coisa que escapa ainda? Depende um pouco do perfil das pessoas, tá? E aí, nesse contexto, eu vou falar assim, muito transparente de mim. Eu não sou, dentro dos meus pares, eu não sou a pessoa que tem o melhor entendimento do negócio. Não sou. Tem pessoas que são mais raciocínio mais rápido em negócio, mais genialidade do que eu nesse assunto. Mas eu também não passo vergonha nisso. Assim, eu sei o contexto que eu tô, o porquê deles. Mas tem gente que tem conexões, assim, conecta pontos, uma facilidade assim, absurda que eu não conecto. Como eu tô no contexto internacional, tem gente que tem um inglês muito melhor do que eu. Isso, às vezes, é uma coisa ainda um pouco que me incomoda, porque em algumas reuniões muito técnicas e tal, o inglês ele te habilita melhor. Em que sentido, cara? Às vezes, aumentar um pouco a inteligência emocional, algumas discussões em inglês, você tem um pouco mais saídas e, no final, são ferramentas. Então, em alguns momentos, eu não vou mal, mas eu seria melhor se eu tivesse em português naquele contexto. Então, isso é uma coisa que eu ainda preciso evoluir no meu inglês de uma forma muito honesta e transparente. E o último ponto é sobre comunicação. Mesmo com isso tudo que eu te falei, então, assim, eu não sou o cara que tem o melhor contexto de negócio, não sou o cara que tem o melhor inglês, mas eu sou um dos caras hoje que melhor se comunica com o cliente. E aí não é o que eu acho, eu recebi esse feedback, cheguei a ter e-mail formal e tal. Por quê? Lembra que eu falei que eu estudei muito comunicação? Lembra que eu falei que eu aprendi várias coisas, que eu tentava conectar as áreas e tudo, né? Isso são reflexos de toda uma jornada que foi feita sobre isso. Lembra que eu falei, uma cultura do game over, que eu aprendi muito sobre o conflito, estratégia? Cara, isso vai te forjando. E hoje tem uma das coisas que eu aprendi que chama-se dialeto executivo. Cara, o que vem a ser a dialeta executiva? Você não conversa com um C-level, um diretor, como você conversa com um time. Sim. E aí eu vou dar um exemplo lá de trás e volto para frente. Na minha época de agilista, era muito curioso. Até hoje, né? Muito agilista, o case do agilista é o quê? Implementei Kanban, implementei Scrumban,
implementei o OKR. E aí, qual é o resultado dele? Pô, reduzir cycle time, reduzir lead time. Cara, isso é legal. É. Você concorda que você só cortou o mato virgem? Olha, eu abri a janela, eu não via nada. Aí eu corto o mato pela metade. E agora eu começo a ver o final da paisagem. Aí o cara fala assim, caraca, case de sucesso. E aí o mato da metade para lá, ele não consegue mais cortar. Porque ele só tirou o primeiro nível das coisas. O que eu quero dizer com isso? Os agilistas hoje, muito, eu não quero generalizar, nunca gosto de generalizar, estão focando excessivamente em método. E se você for colocar aqui no Google, curso de OKR, cara, vai bater cabeça. Curso de Scrum, cara, outra cabeça. Curso de Kanban, então, nossa senhora. Curso de Management 3.0, eu já fui facilitador do Management 3.0. Enfim, cara, vai bater a cabeça. A quantidade de opções que vocês vão ter e de preços. Pode ser que alguém fale assim, gostei, não gostei, tudo bem. Mas você tem muita opção. Agora, se você for procurar no curso hoje, no Google, curso sobre mentalidade, cara, eu não conheço nenhum rápido. Não conheço nenhum recorrente que você vai falar assim, cara, venha fazer isso. Lembra que lá no começo eu falei sobre quanto mais você vai subindo, mais você fala sobre mentalidade. As pessoas É o famoso hard skill é fácil de achar, o soft skill já é mais complicado. É um pouco mais do que soft skills, porque assim, tem muita gente que... Eu tenho pessoas que são júniores, que às vezes eu penso assim, cara, me manda isso aqui. Cara, as pessoas me surpreendem. Ela manda um material estruturado que às vezes eu não mudo nada no material. Às vezes eu só viro e falo assim, cara, eu gostei, só bota aquilo ali que eu senti falta. Mas aí eu vou e falo assim, cara, bota uma cereja aqui nesse bolo. Eu já tive sêniores que eu falo assim, cara, escreve isso aqui pra mim. Aí a pessoa demandava alinhamento, e alinhamento. Aí no final você estava quase fazendo junto. E aí não funcionava. E tem coisas que não se ensinam. Tem coisas que vêm da pessoa. E quando você recebe, e aí quem está assistindo é gestor, vai se identificar na hora com o que eu estou falando. Quando você é gestor, você recebe um material bem feito, cara, normalmente você já olha em diagonal, você já aprova o material. Porque você já sabe quando você bate o olho e fala assim, pô, isso aqui é bem redondinho. E tem outro lado também, você já sabe quando você lê o material e fala assim, caraca, não entendi nada, vou ter que ler com calma. E aí você tem que gastar energia no seu dia, que a gente não tem disponibilidade de tempo e energia, para tentar entender o que a pessoa fez e te passou. E tem alguns que você ainda dá um feedback e a pessoa fala assim, cara, ok. Então, se você dá feedback, a pessoa vai resmungar de vai, não vai, tá bom, não tá bom. Gente, sim. Outra dica. Feedback não é para se questionar. Feedback é para se agradecer e transformar essa ação, esse feedback, em realidade, em ação. Senão você não vai para frente. Imaginem vocês que a gente fala assim, olha, você quer trabalhar com aquele cara que é muito bom, mas difícil de lidar, ou você quer trabalhar com mais ou menos que é fácil de lidar? Exatamente. 99% das pessoas vão com mais ou menos que é fácil de lidar, do que o bonzão que é difícil de lidar. Hoje eu passei por isso hoje. Tem um cara que ele é referência, mas o cara é difícil de ligar. O cara tá sempre ocupado, o cara não entra, as coisas não avançam com o cara, tu escala, ele não vem. Aí tu fica travado com ele. Uhum. Os próprios pares dele reclamam dele. O cara é muito bom. Cria-se uma dependência, porque o cara é muito técnico. Se você tiver outro ali mais ou menos que saiba fazer um pouquinho do que ele faz, cara, você só vai naquele cara, você não vai mais naquele outro. Exatamente. Você começa a criar atalhos para quê? Você fugir. Que sair da burocracia, né? Ô Labriola, a gente já tá um pouco mais de 1 hora conversando. Só para a gente não deixar cansativo, né? O pessoal, o público aqui tá ouvindo a gente, e eu costumo sempre trazer esse contexto, né? Fala um pouco para mim sobre o Labriola fora do trabalho, porque você lida com tantos projetos, tantas pessoas, né? Eu até deixei aqui, né, o que é mais fácil de lidar, com projetos ou pessoas, né? Aí você já trouxe um contexto aí na nossa conversa dos dois, mostrando que os dois são complexos, né? Às vezes a pessoa é mais complexa, às vezes o projeto é mais complexo.
dependendo do contexto. Mas fala para mim do Labriola fora trabalho, como que você faz para se desligar, para poder renovar suas energias, para poder seus hobbies, as suas, o que você gosta de fazer, e também contextualiza para a gente a parte de burocracia. Quando a gente fala de burocracia no trabalho, tem como quebrar essas burocracias, né? Porque às vezes uma pessoa muito técnica e muito sênior quer muita burocracia, até mesmo para continuar com o poder. E a outra vem, e tem outras pessoas que chegam para quebrar a burocracia e ganhar um pouco de poder ou distribuir o poder, né? Legal. São várias perguntas, né? Mas foca mais no hobby e nesse da burocracia. Tá bom. Cara, Robes, eu sou um curioso sênior, marido pleno e pai júnior. Eu tenho um filho de 10 anos. Eu tenho gêmeos de 1 ano e 2 meses. Que legal. E aí, os gêmeos, ele me trouxe desafios, cara, muito maiores do que eu imaginava. Porque poucas pessoas na vida têm o privilégio de ter gêmeos. Mas isso é uma conta que de cansaço, 2 mais 2 são 10. Porque não fecha e é muito curioso, né? Mas, enfim, eu brinco, inclusive no meu dia a dia, que assim, cara, o trabalho tem que fazer sentido. E isso é uma coisa que eu valorizo muito hoje. Cara, eu tenho gêmeos de 1 ano e 2 meses. Cara, eu trabalho de home office. Eu não tenho saída de movimento e tal. Se eu mudar de emprego, meu escritório é o mesmo. Então, cara, não faz sentido. A pior sensação que eu posso ter hoje na vida é eu deixar os meus gêmeos ali no outro quarto, vir pra cá e falar assim, cara, que droga, tem que começar a trabalhar aqui agora. Pra mim, isso é o pior cenário. Então, cara, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, tem que ser leve. Isso quer dizer que não vai ter problema? Não. Eu tô com um cliente aqui me dando um calor, porque esse aplicativo aqui vai ser mostrado na reunião da diretoria do board consultivo da empresa, cara. E um dos projetos que eu atuo é sobre visão computacional. E visão computacional, ela é aquela coisa que ela... como é que eu vou explicar? Todo mundo aqui já deve ter visto em algum momento o Messi jogar e o Ronaldinho Gaúcho jogar, na época que ele jogava, o auge dos dois. Cara, o Messi ele fazia muito gol, ele era muito mais objetivo. Cara, mas o showman era o Ronaldinho Gaúcho. E a gente gostava de ver o Ronaldinho Gaúcho. Esse projeto, ele é o showman, porque ele é um projeto que ele é a imagem, vídeo computacional, coisa, é tecnologia de ponta. Cara, isso te chama muita atenção, isso vende. E ele tá no momento que ele precisa vender o trabalho dele. Então, cara, tá uma pressão enorme. Mesmo com essa pressão, cara, tem que fazer sentido pra mim, tem que ser feliz. Senão não faz sentido. Então, Labriola, cara, eu desligo aqui, cara, eu tô 100% focado nos meus filhotes. Legal. E hoje eu aprendi, cara, a tentar separar completamente as coisas, isolar. Tô nessa live aqui, cara, não vejo mais nada. O mundo tá parando, mas eu tô aqui. Focado curtindo o presente. Eu queria falar que a gente tem 3 grandes doenças no mundo hoje. Quando a gente olha o passado, a gente tem o quê? Ansiedade. Desculpa, quando a gente olha o passado, a gente tem a depressão. Quando a gente olha o futuro, a gente tem ansiedade. Né? Pô, quando eu tiver o carro, quando eu tiver dinheiro, quando eu estiver ganhando bem, quando eu tiver aquilo. Desejos. E o do presente é a procrastinação. Eu vou começar segunda-feira é dia mundial da dieta. Segunda eu vou fazer isso. Na semana eu começo aquilo. Cara, faz hoje. Eu quero mudar o mundo, cara. Começa arrumando sua cama todo dia. Eu esqueci a segunda pergunta. Era a primeira sobre hobbies. A questão das burocracias, como é que lida com quem tem muito poder, tem muita burocracia, quer mais burocracia. Quem quer quebrar o poder ou distribuir poder, quer quebrar essa burocracia que ocorre. Legal. Eu sou um herege de algumas coisas. E vamos lá. Não sei se tá dando pra ver aqui, isso aqui é um teclado digital. Quando eu era... Eu conheci minha esposa, inclusive, tocando, né? Fui tocar em Juiz de Fora, olha só a curiosidade. Banda Plock, né? O show dela eu não lembro com quem tava, mas assim, toquei com Sidney Magal, Gretchen, caraca, eu tô nem lembrando o nome. Trem da Alegria, enfim, Simonia. E
Quando a gente estuda música, como qualquer coisa na vida, a gente vai identificando o quê? Padrões. Cara, qual é a nota dó, qual é a nota ré, como é que você faz um acorde, o que é um dó maior, o que é um dó menor, você começa a estudar o quê? Padrões. Quando você quer ser especialista no assunto, quando você quer fazer coisas diferentes, o que você faz? Você começa a desconstruir os padrões. Então, quando você começa a desconstruir esses padrões, cara, é igual na empresa. Se você quiser inovar na empresa, o que você tem que fazer? Desconstruir burocracia. Porque a burocracia, o quê? Cara, é previsível. Como é que você vai inovar sendo previsível? Você está fazendo tudo da mesma forma, seguindo um roteiro, seguindo aquele fluxo. Como é que você vai inovar? Isso aí. Você não inova. Ninguém virou para mim e falou assim, cara, com o seu cliente que você está mandando bem, converse com ele assim. Quando ele veio no Brasil, eu fiz 3 perguntas para ele. A uma, como nasceu o sonho dele e tal. A segunda foi, cara, como é que você pensa sobre qualidade e velocidade? Porque ele cobrava muito velocidade. Ele falou assim, cara, faça o menor MVP possível, mas um MVP com qualidade. Sim. Faz sentido. E o terceiro foi, qual é a sua maior dor hoje? Que vocês vão muito bem no design, vocês somem na execução, depois vocês voltam no IT. Eu falei assim, tá bom, vou resolver esse problema. E aí eu percebi que eu não resolvi o segundo que ele me falou, que era da questão da qualidade. Para ele, e eu só entendi isso agora, no meu segundo ciclo de entrega de projeto com ele. O design para ele é muito importante. E aí eu conectei com a primeira resposta que eu não ouvi. Ele respondeu para mim por que o sonho dele era importante. E eu não vi porque assim, era completamente irrelevante, era o sonho dele, não era o meu. Mas aí 2 coisas normalmente fazem as pessoas terem a motivação. É motivação muito interna. A primeira delas é necessidade. Sim. O cara veio de baixo, o cara passou fome, o cara não tinha o que comer, o cara queria dar um sustento. Cara, isso é muito forte, é muito poderoso para quem passou por isso. E a segunda é a paixão. Tem outras que você pegar na teoria, mas eu resumo essas 2. Cara, a paixão, o cara fala assim, cara, eu tenho sonho de fazer isso acontecer. Cara, não importa o que vai acontecer, esse cara vai fazer. Muitas vezes, quando a gente está em contexto de startup, o cara não compra o produto, ele compra o sonho do seu, da ideia. Ele vê o quanto que o cara tá aquele brilho nos olhos. Cara, não é muito diferente da nossa realidade, se a gente for parar pra pensar. O que a gente faz numa entrevista? Cara, você contrata uma promessa. Cara, em meia hora e 1 hora de bate-papo, você contrata uma pessoa, você vai ver durante um tempo pequeno, 1 ano. Cara, uma conversa de 1 hora. Sim. A maioria tá certo. Tem que interpretar a pessoa. E aí, o que se faz você fazer? Cara, o brilho das pessoas quando elas falam isso. Eu não perco, inclusive, a minha aula sobre como atuar em entrevista de recrutamento e seleção. E fechar aqui sobre burocracia, tem um livro muito interessante chamado As 48 Leis do Poder. Um desses livros, ele fala sobre o poder, literalmente falando. E quando você está criando, desconstruindo e principalmente achatando as organizações, que é uma tendência global hoje, você está diminuindo o quê? O poder de quem está lá em cima. E o que acontece? Transformação digital. Cara, não é transformação digital, é sobre pessoas. Se você não convencer aquele cara que tem o poder, que o cara tá ali há 10, 15 anos, que o cara vai ter menos poder, as pessoas em cima e embaixo vão ter mais autonomia, mais acesso, e a comunicação vai ter mais fluidez, você tirou o poder do quê? A informação da pessoa. E aí, no final, é sobre pessoas, não é sobre método. Nenhum método vai resolver isso. Você precisa conversar, alinhar. E aí você tem formas de gestão de pessoas, você precisa principalmente de patrocínio real. E patrocínio não é só de dinheiro, é patrocínio de buy-in executivo. Porque você vai investir em gente graúdas. Então, sobre burocracia, depende do contexto que você está. Boa. Muito bom. Ô Labriola, obrigado pelo papo. A gente está há bastante tempo conversando. Vou querer voltar a conversar com você em breve.
Tá, já deixa aí, vamos já marcar uma agenda aí para início do ano que vem. Gostei muito do nosso bate-papo e eu tô sentindo que faltou muito pra gente explorar aqui, que tem muito assunto ainda pra gente continuar. Só que o tempo ele é escasso, né? Eu sei que o seu tempo é caro, e o nosso tempo ele é curto para uma conversa tão rica de informações. Queria deixar já meus agradecimentos a você, lembrando para o pessoal que está ouvindo que vai estar disponível nos canais de podcast Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, o áudio do podcast. E deixe suas considerações, Labriola, e muito obrigado mais uma vez. Legal. É um prazer sempre meu, pessoal, estar aqui podendo contribuir um pouco com vocês. As minhas redes sociais estão aqui, então, por favor, entre em contato, sempre venham com as pessoas, sejam pessoas interessantes. Só pontuando, né? Suas redes sociais é Luiz com Z, Eduardo Labriola, tudo junto. Isso. Tanto no qualquer rede você acha ele. Você acha isso? Se você botar no Google, você me acha. Então, entre em contato, aproveite. O pior que pode acontecer, eu não consegui responder na hora, que isso de fato acontece, mas todo mundo que se dedica ali alguns segundos, às vezes 1 minuto, talvez, a mandar mensagem para mim, eu sempre respondo todo mundo. Então, vai ser um prazer se conectar. Também convido a todos a procurarem informações minhas sobre mentoria, aulas também, fiquem à vontade para fazer isso. Muito breve, inclusive, vou ver se a gente faz uma parceria aqui para a gente divulgar junto as coisas aqui. Lembrando que o Luiz Labriola é professor da PUC Minas. E aonde mais, Labriola? Que a gente consegue. FGV e pós. Boa. Então é só procurar aí nessas instituições de ensinos ou dar um Google aí no Luiz Eduardo Labriola que você vai encontrar ele nas redes sociais. Chama ele no LinkedIn, que ele é bem aberto a conversar com todo mundo. Muito obrigado, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Valeu, Labriola. Sucesso. Obrigado,